Graça e paz, glória a Deus. Vamos estar estudando hoje o texto de Lucas, capítulo 23, capítulo 21, a partir do versículo 33, para uma mensagem especial que diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos observar essa promessa de Jesus dizendo que o céu e a terra passarão. Então, este velho céu, uma velha terra, darão lugar a novo céu e nova terra. É promessa de Jesus, é promessa até no livro do Apocalipse, que haverá novo céu e nova terra onde habita a justiça. Então, essa terra e esse céu já estão envelhecendo. E como um vestido, como qualquer coisa material envelhece, ele deve ser trocado. A própria palavra de Deus cita esta comparação com o vestido velho que deve ser trocado. Assim a terra, a natureza vai estar constantemente envelhecendo. Embora dure milênios, como nós estamos observando, mas o funcionamento vai se esgotando, os recursos vão se esgotando. Então o céu e a terra passarão. O que é material vai passar, envelhece. A traça consome, corrói, a ferrugem, tudo envelhece, tudo passa. Mas as palavras de Jesus, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque Jesus diz: as minhas palavras são espírito e são vida. E Deus é espírito. Deus é eterno, porque Deus é espírito. Então as coisas do espírito, as coisas de Deus, são eternas. Nós somos alma vivente a partir de que Deus sopra em nós o Espírito. Então nós temos este vínculo com a eternidade. E ao sermos escolhidos por Deus, sermos salvos, sermos alcançados pela graça de Deus em Cristo, nós passamos a viver em Espírito. Nós nascemos de novo. Nascemos da água e nascemos do Espírito. Então tudo que Jesus fala sobre a eternidade, ele está relacionando a Deus, que é espírito. E nós temos que viver também em espírito, andar em espírito. Temos o nosso espírito vivificado. Então a palavra de Jesus jamais passará. Porque ela estará sempre sendo pronunciada no âmbito do Espírito. É o próprio Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então ele nos dá essa condição de nascermos agora do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E essa palavra não precisaria estar escrita. Se ela dependesse de um livro, de folhas de papel, ao passar o céu e a terra, como ele mesmo diz aqui no versículo 33 que nós acabamos de ler, o céu e a terra passarão, os livros passarão, as mídias, os vídeos, tudo irá passar. Mas as minhas palavras jamais passarão, porque elas são espírito e são vida. Então o que é do Espírito de Deus é da eternidade, é de Deus, é de Cristo, é para sempre. Estarão sempre sendo pronunciadas no âmbito da vida espiritual. Já desde lá do Gênesis estão presentes ali Deus o Pai Criador, o Espírito de Deus, juntamente com Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava realmente recebendo todas as prerrogativas da criação. Quando vem Jesus, quando Deus diz que haja luz, e ali o Filho é gerado, o Filho de Deus, nós temos o Pai e temos o Filho. O Filho é gerado pela palavra de Deus. Na luz, Deus viu que era boa, então nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Cristo, o Filho, gerado por Deus, o Pai. E ele, então, vai transformar este mundo com a vinda anunciada, prevista, profetizada de Cristo, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele vem para que ele possa transformar todas as coisas em luz.
em coisas que agradam a Deus. Viu Deus que tudo era bom. Então nós temos que ser transformados nisto que é bom, que agrada a Deus, filhos de Deus. E tudo é transformado pelo Espírito. O Espírito está ali. E Jesus vai então passar toda esta obra para o Espírito. Ele vem ao mundo, ele anuncia, ele morre, anuncia a palavra, ele se revela, é rejeitado pelo povo judeu, estende então, abre então essa porta da graça para todos os gentios, para todas as nações. Ele é morto, rejeitado pelos seus, aqueles que o recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Ele vai ao céu e então ali ele recebe já o penhor da herança, primeira marca da eternidade. Ele vence e ele vai então assentar no seu trono, recebendo o Espírito Santo, ele derrama sobre nós. Então vem esse cumprimento de todas as profecias, de todas as palavras na ação do Espírito Santo. Tudo é entregue agora, é passado ao Espírito Santo como consolador, um outro consolador que vem então através do batismo com o Espírito Santo. Cristo Jesus, o Messias, nos batiza com o Espírito Santo e nós recebemos todas essas promessas. Nós entendemos toda a palavra, recebemos poder para viver, praticar essa palavra, para ensinar, recebemos sabedoria, poder para pregar ao mundo inteiro até os confins da terra. E essa palavra jamais passará, porque é do Espírito. A letra mata, agora o Espírito vivifica. A obra do Espírito Santo, a palavra levada, gerida, transmitida no poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo que vem habitar em nós, para que nós tenhamos condição de entender, discernir, ensinar, pregar, anunciar, poder de renovação constante dessa força, dessa alegria, desse poder, dessa motivação para estarmos aqui trazendo essa palavra de vida. Ele se move, ele está dentro de nós, se movendo, nos fazendo abrir a boca e falar dessa palavra com toda a intrepidez, com toda a sabedoria, com toda a graça derramada pelo poder do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. Então essa palavra jamais passará, ela vai se renovar a cada manhã, vamos estar assim falando nessa unção do Espírito Santo. E vai descobrindo as coisas de Deus, anunciando a salvação em Cristo e revelando também o Pai, aquilo que o agrada, sermos iguais a eles, andarmos no caminho de Cristo, na unção do Espírito Santo, para agradarmos ao Pai. Porque Jesus foi aquele que venceu e agradou a Deus, por isso Deus, o Pai, o ressuscitou no terceiro dia. E aquele que anda no caminho de Cristo agrada ao Pai, ele também o ressuscitará no último dia. Vamos então receber todas as promessas em Cristo, junto com Cristo. Cristo é o irmão mais velho, é o primogênito, é o primeiro, e nós vamos acompanhá-lo nesse mesmo caminho, no caminho também da direção do Espírito Santo. E Jesus venceu porque ele amou até o fim. Ele venceu pelo amor. Aquele que ama é bendito, é amado pelo Pai, porque Deus é amor. E aquele que ama é nascido de Deus. Então, o que comprova a nossa fé, a nossa salvação, é nascermos da água do Espírito Santo e amarmos. Amarmos cada vez mais, aprendermos a amar, entendermos o que é o amor, entendermos este dom supremo. Permanece a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. É o que realmente agrada a Deus, é conhecermos o amor de Deus, vivermos no amor de Deus, o amor de Deus ser derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É exatamente isso que nos abre a porta, a entrada para a salvação, para a vida eterna. O versículo 34 diz assim: tenham cuidado para que os seus corações
Não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então, Deus nos escolhe pelo amor, quando aprendemos a amar, pelo batismo com o Espírito Santo, quando cremos e desejamos de todo o coração andar de forma que agrade a Deus, não pecar mais, não entristecer mais a Deus. O amor, ele vence. Por quê? Ele dá a força, a maior força possível para não desagradar a Deus. O amor é tão grande, quando o amor chega ao ponto que realmente agrada a Deus, é o amor de Deus derramado em nosso coração, que nós não queremos mais de forma nenhuma pecar contra Deus. Nós queremos fugir do mal, da aparência do mal. Isso é que agrada a Deus. Com toda a força da nossa vida. Nós reconhecemos tanto a grandeza de Deus, o poder de Deus, que Deus domina, que Deus é criador, que Deus é pai, que Deus é bom, que Deus é sustentador. Deus é tudo em todos, de tal maneira que a última coisa que nós queremos fazer, podemos pensar em fazer, que a última coisa realmente que nós poderíamos desejar fazer, então é o que nós rejeitamos, é o pecado contra Deus. Entristecer a Deus é desobedecer a Deus. Então, quando nós chegamos neste ponto, chegamos realmente ao ponto em que Deus escolhe. Nós vemos na palavra de Deus a escolha de Deus acontecendo pelo amor a Ele, pela entrega, pelo serviço, pelo coração disposto a obedecer, a agradá-lo, a seguir a sua palavra em todas as coisas. Senhor, eu não quero pecar contra ti, eu não quero mais te desobedecer, eu quero te honrar, eu quero te agradar, eu quero te alegrar, eu quero viver para ti. Esse é um ponto de expectativa de Deus, de que todos nós, criados por Deus, venhamos a chegar um dia. É desse tremendo amor, tanto amor a Deus, que vai nos fazer fugir totalmente de tudo que for mal, tudo que for que desagrade a Deus, for contra a vontade de Deus. Quando você chega nesse ponto, é que você realmente está vivendo com Cristo, crendo em Cristo, seguindo a Cristo, andando por onde Ele anda. É aí que você cumpre realmente, plenamente, todo o propósito de Deus em Cristo. Cristo está vivendo em você. Porque Jesus foi morrer na cruz pelos nossos pecados, por amor e contra o pecado. Quando você também tem uma vida por amor a Deus, tudo que você faz é por amor a Deus, com amor a Deus, pelo amor de Deus, para Deus, com toda a sua força. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu entendimento. É o amor mais profundo possível do ser humano. Deus sabe onde é esse ponto. Você deve se esforçar, lutar para chegar a este ponto. Então, com este amor profundo, você foge do mal, foge do pecado. Você cumpre toda a lei. Quem ama, cumpre a lei. Quem ama é bendito. Quem ama é vitorioso. Quem ama é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Jesus venceu porque nos amou mais. Quem amou mais? Jesus o Cristo. Esse conheceu a Deus? Sim, porque Deus é amor e conheceu o princípio principal, inicial, marcante, total, onde nós precisamos chegar. Nós precisamos entender a palavra para vivê-la acima de tudo. E podemos e devemos vivê-la quando nós vivemos por amor, para amar, entendemos o amor. Falamos, Deus, eu tenho visto pessoas que querem viver, que amam a vida, que amam tudo que Deus criou, para que nós pudéssemos ser felizes, vivermos e tenham uma gratidão total de estar vivo, de estar correndo, de estar vivendo, de estar em comunhão com Deus, por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz, pela criação, por tudo que Deus tem nos dado. Quando você chega a esse reconhecimento máximo, esse reconhecimento total de Deus em todas as coisas, Ele é a causa, Ele é a razão.
Ele fez tudo bom para nós, por amor a nós. Quando nós mergulhamos o mais profundo, chegamos lá ao ponto que Deus nos espera. Temos este encontro com Deus. Este é o encontro salvador. É o encontro da vida, é o encontro do amor. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.